Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Pai e filha são presos suspeitos de matar um rapaz em Trindade. Polícia desarticula a quadrilha de traficantes que atuava na região noroeste da capital. Secretaria Municipal de Saúde lança campanha contra hanseníase. E ainda, comerciantes denunciam um aumento da criminalidade ao longo da Avenida T63. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. A Secretaria Municipal de Saúde lança campanha contra hanseníase. A ideia é esclarecer a população de Goiânia dos meios de prevenção e tratamento da doença. A campanha foi lançada no Cais Vila Nova, onde os servidores da unidade ganharam camisetas com os dizeres: tratar a hanseníase. Eu curto esta ideia. E você, já curtiu? Compartilhe. Segundo a coordenadora do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento vão ser promovidas durante a campanha. O objetivo é promover um alerta à população sobre os riscos da hanseníase. A hanseníase é uma doença milenária, uma doença crônica, que só no ano passado nós registramos 203 casos em Goiânia. No entanto, é uma doença que tem tratamento e tem cura. Então, com o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar e consegue curar o paciente. E quanto mais precoce, menor a chance, inclusive, de desenvolvimento de uma incapacidade. Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração da sensibilidade, são alguns dos sintomas da doença. Laura Branquinho explica que o tratamento deve ser feito nas unidades de saúde e ele é um tratamento longo. O tratamento ele é realizado de forma gratuita em qualquer unidade de saúde do município, então a pessoa pode procurar a unidade mais próxima da sua casa. É um tratamento que dura de 6 meses a 1 ano e é muito importante a adesão ao tratamento do paciente. Logo nas primeiras doses, o indivíduo ele já para de transmitir a doença, por isso também que é muito importante a realização do tratamento não só para a cura, mas para a quebra da cadeia de transmissão. 203 casos da doença foram notificados no ano passado em Goiânia. Mas o índice de prevalência da hanseníase diminuiu na última década. Considerando os últimos 10 anos, aconteceu no município uma queda da incidência, a gente diminuiu a nossa prevalência da doença. No entanto, a gente, dentro dos padrões do Ministério da Saúde, a gente é classificado como uma prevalência alta ainda, ou seja, a doença é um problema de saúde pública na nossa região. E a Polícia Civil apresentou na manhã de hoje 3 suspeitos de ter matado o Bruno Guimarães Maciel em setembro do ano passado. O crime aconteceu em Trindade e teria sido motivado por vingança. Pai e filha estão entre os suspeitos. Abimael Moura Nascimento, de 25 anos, sua namorada Daniela Siqueira Oliveira, de 20, e um menor de 17 anos foram presos no Jardim Nova Esperança por tráfico de drogas. O grupo atuava na distribuição de cocaína, maconha e pasta base de cocaína na região noroeste. Nós iniciamos uma investigação, conseguimos qualificá-lo, bem como descobrir vários aviãozinhos que trabalhavam para ele. No início da noite de ontem, conseguimos flagrar um desses aviãozinhos saindo da residência dele com cerca de 40 gramas de droga para entregar a um cliente. Nesse momento fizemos a prisão em flagrantes e fomos até a casa e prendemos o Abimael e sua esposa. Na residência do casal foram apreendidas 26 porções de pasta base de cocaína, totalizando 1,63 kg, um tablete de cocaína, 21 comprimidos de êxtase, 16 munições de calibre 38, uma munição de calibre 380, um carregador de pistola 380, 17 estojos deflagrados calibre 38 e R$ 1.500 em notas de papel e moeda. Abimael, também conhecido como Dioclin, afirmou que o carregador da pistola apreendido pertence a Flávio Lacerda Viana, um dos envolvidos nos homicídios ocorridos na boate Insônia, no setor Perim. Ele nos informou, inclusive em seu depoimento consta isso, que este carregador de pistola ele estava guardando para o amigo Flávio,
que este carregador é da pistola utilizada nos crimes. Nós vamos passar essa informação ao homicídio para ver se consegue ajudar a esclarecer mais detalhadamente o fato. No celular de Abimael foram encontradas fotos de Flávio, da festa na boate e das vítimas já mortas no chão. Mas, segundo ele, não esteve presente no local no dia da chacina. Ele nos informou que não estava na boate, que conseguiu as fotos posteriormente. Porém, nós acreditamos fortemente que ele tem grande chance de ter estado lá naquele momento. Bom, essa matéria foi de uma desarticulação de quadrilhas de tráfico de drogas e agora sim nós vamos chamar a matéria em que a Polícia Civil apresentou na manhã de hoje 3 suspeitos de ter matado Bruno Guimarães Maciel em setembro do ano passado. O crime aconteceu em Trindade e teria sido motivado por vingança. Pai e filha estão entre os suspeitos. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Bruno Guimarães, assassinado em setembro do ano passado em Trindade. O rapaz foi morto por vingança, por ser irmão de Marcelo Guimarães Maciel, que 2 meses antes participou de um duplo assassinato no Residencial Conquista, em Goiânia. A delegada responsável pela investigação conta como tudo aconteceu. Em julho do ano passado, uma traficante, Rosimar, e uma amiga dela que estava na casa, Glória Pérez, foram mortas por 4 indivíduos, entre eles o Marcelo Guimarães Maciel. O pai de uma das vítimas teria jurado vingança e 2 meses depois matou um irmão de um dos autores, o Bruno. Foram presos nesta segunda-feira Daniela Pérez, de 20 anos de idade, e o pai dela, Kleber Pérez, ambos acusados de matarem Bruno. Os dois negam participação no crime. Eu não fiz nada, né, senhora? Não fiz nada. Não fiz nada. E não tenho coragem de fazer nada. Então não foi o senhor que matou? Não foi eu que matei. Já para a Polícia Civil, não há dúvidas da participação deles no assassinato que ocorreu por vingança. Existem várias testemunhas, inclusive a mãe da vítima estaria no local no momento, assistiu a tudo. Várias pessoas reconheceram esses 3 que foram presos hoje pela Polícia Civil como sendo os autores desse homicídio. Além de tudo, a motivação, ou seja, o irmão dele teria matado a filha do Kleber 2 meses antes e ele inclusive já teria mandado um recado de que iria matar alguém da família. Então, para a Polícia Civil está claro esse homicídio. E o terceiro suspeito é Joilson Novaes dos Santos. Ele é companheiro de Daniela Pérez, acusada de participação no crime. E agora nós temos a participação da repórter Cristiane Rodrigues com as últimas informações direto da redação. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. No início da tarde de hoje, foi encontrado o corpo de uma mulher no córrego Cascavel, no setor Sol Nascente, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o corpo não tinha sinais de perfurações e a polícia está investigando o caso. O marido da vítima disse que ela saiu de casa ontem à noite e sem dizer para onde ia. E agora, no fim da tarde, 3 menores foram apreendidos suspeitos de terem roubado uma televisão e um notebook em Aparecida de Goiânia, no setor Pontal Sul. A polícia encontrou os menores em uma região próxima ao Matagal, no bairro, e 2 menores de 16 anos e um menor de 15 anos já têm passagens por furto e foram encaminhados para a Delegacia de Atos Infracionais de Aparecida de Goiânia. E, segundo a Polícia Civil, ambos já foram liberados e está à disposição da Justiça. Com você, Segismar. Muito bem, a Cristiane volta daqui a pouco com mais informações direto da redação aqui da Rede Fonte de Comunicação. De acordo com a consolidação das leis trabalhistas, todo empregado devidamente registrado tem direito ao benefício das férias. Para muitos, esse período é muito esperado, já que além do descanso, é a oportunidade que a pessoa tem para ficar mais próxima da família, além de poder realizar a tão esperada viagem anual. E para falar sobre os direitos das férias trabalhistas, está conosco o presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, Rafael Lara Martins. Boa noite, doutor Rafael, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Muito obrigado, Segismar. Boa noite. Doutor Rafael, qual que é o período mínimo para se tirar férias e qual que é o máximo que o trabalhador pode trabalhar para poder tirar férias? Quando o trabalhador começa a trabalhar, a partir do primeiro dia de trabalho, começa um tempo que a gente chama de período aquisitivo, ou o período que ele adquire o direito a tirar as férias. Isso dura 12 meses.
Então, quando ele completa 1 ano de trabalho, ou 12 meses, ele passa a ter direito ao que a gente chama de, tem direito a 1 férias. E essas férias que ele adquiriu esse direito, ele tem 12 meses para tirar, num período que a gente chama de concessivo, ou seja, para se conceder as férias para o trabalhador. Então, no primeiro dia após o primeiro ano de trabalho, até antes de completar 2 anos de trabalho, o trabalhador tem que tirar essas férias do primeiro período. Se não tirar, quais são as punições previstas na legislação trabalhista brasileira? A obrigatoriedade de conceder as férias é do empregador. Então, a empresa escolhe quando vai tirar as férias e determina esse período. Se a empresa não faz isso dentro desse período que nós chamamos de concessivo, ou seja, dentro de 1 ano depois de ter adquirido o direito, a empresa tem o dever de pagar em dobro aquelas férias para o empregado. E, além de pagar em dobro, a empresa ela pode ser punida pela legislação ou apenas pagar em dobro? Ela pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho e aí ela vai sofrer um auto de infração e pagar uma multa. E que benefícios, além de gozar dos 30 dias ou não de férias, o trabalhador tem com relação à remuneração? O período de férias é um período em que o trabalhador ganha 1/3 a mais do que o seu salário. É o que nós chamamos de 1/3 das férias. Muitos trabalhadores se confundem, Segismar, porque normalmente quando o trabalhador, por exemplo, ele passa o mês de janeiro de férias. Aí quando chega fevereiro, porque o mês de janeiro das férias ele já recebeu 2 dias antes de começar as férias dele, em dezembro. Quando chega o mês de fevereiro, ele não recebe salário nenhum. E o trabalhador acha estranho, fala, por que eu não vou receber esse salário? Porque, na verdade, ele recebeu antecipadamente aquele valor das férias mais 1/3. Fevereiro ele não tem salário, mas não é porque ele não tem salário, porque ele já recebeu quando ia gozar as férias. E aí é importante que o trabalhador se planeje nesse período. Agora, doutor Rafael, com relação à perda do benefício, pode acontecer do trabalhador perder o benefício? Pode sim. A CLT tem uma tabela com relação a faltas injustificadas para se perder as férias. Se o trabalhador faltar até 7 vezes durante o período que a gente chamou de aquisitivo, ou seja, durante aquele 1 ano que ele adquire o direito às férias, ele não perde nada. Não existe aquela história de ele faltou um dia e compensa um dia nas férias para pagar o dia que ele faltou. Isso não existe. Se o trabalhador falta mais de 7 dias, ele começa a ter o período de férias reduzido, até o limite de 32. Se o trabalhador tiver 32 ausências ou faltas injustificadas no trabalho, mais de 32, na 33ª, ele perde totalmente o direito de férias. Quando ele fica de licença por afastamento, doença, entre outras coisas, por exemplo, mais de 4, 6 meses, isso pode ser abatido nas férias? Quando ele goza qualquer tipo de benefício previdenciário, seria uma licença para receber um auxílio-doença, um auxílio-acidente, e esse benefício se estende, seja de forma consecutiva ou não, a mais de 6 meses, o que eu quero dizer? Pode ser um benefício só que dura mais de 6 meses, ou um benefício de 3 meses, mais outro benefício de 3 meses e 1 dia, o trabalhador, não é que ele perde as férias, zera-se aquele período aquisitivo dele e começa a contar um período aquisitivo novo, porque aquele tempo para trás vai deixar de ser contado por causa desse tempo que ele ficou afastado, gozando de licença ou auxílio previdenciário. Agora, doutor Rafael, muita gente vende as férias, né, alguns dias. Até quantos dias, dos 30 dias que o trabalhador tem direito de férias, anualmente, o trabalhador pode vender para a empresa? A empresa pode comprar 1/3 das férias do trabalhador. E aí, como normalmente as férias são de 30 dias, a gente já pensa logo nos 10 dias que é possível comprar. Mais do que isso, não é permitido. Importante ressaltar que os trabalhadores domésticos também têm direito a férias? Os trabalhadores domésticos têm exatamente os mesmos direitos de férias de qualquer outro trabalhador. Eles têm direito a 30 dias por ano, que podem eventualmente ser fracionados de acordo com as férias dos demais trabalhadores. O senhor falou agora há pouco que o limite para se vender as férias, né, para as empresas comprarem, é de 1/3. Nesse caso, se isso for descumprido, além da empresa, o trabalhador também pode ser notificado ou receber algum tipo de punição por parte da Justiça Trabalhista? Não, o trabalhador ele não é prejudicado se ele, por exemplo, vender as férias dele inteira ou vender a metade das férias dele, o trabalhador não tem qualquer punição. Quem é punida é a empresa
pode ser punida com a multa, o auto de infração e ainda em pagar as férias em dobro. A punição que nós podemos vislumbrar para um trabalhador que está de férias é se o trabalhador tira férias no período dele e durante as férias ele trabalha para outra pessoa. Aproveita aquele período de descanso para exercer outra função remunerada. Nesse caso, o empregado pode ser dispensado até por justa causa. Muito bem, nós conversamos com o advogado trabalhista, presidente do IGT, Rafael Lara Martins. Obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite. E veja a seguir, prefeito anuncia amanhã reforma administrativa. Você não vai perder, continue conosco. O Jornal da Fonte volta já. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. Inseguros diante da insegurança, comerciantes que têm negócios nas proximidades da Avenida T63 em Goiânia pedem mais policiamento. Na percepção deles, a criminalidade tem aumentado na região. O seu Valdemar vive há 42 anos no setor Bueno e já teve a casa furtada várias vezes. Ao longo dos anos, ele vem notando o aumento da violência na região. Para ele, a sensação é que falta policiamento no bairro. Está necessitado de policiamento para dar mais segurança aos moradores do setor. De acordo com o porta-voz da PM, uma viatura é responsável pelo policiamento exclusivo ao longo da Avenida T63, além da rotatividade de outras viaturas pelo local. A partir desta semana, policiais militares de bicicleta vão reforçar o policiamento da via. A Polícia Militar lançará na quinta-feira, aqui em todo esse eixo da Avenida T63, um policiamento de bicicletas, uma modalidade diferente, até para atender também a demanda criada pela ciclovia. É mais um reforço de policiamento aqui na região. Tem a sensação da segurança, não sabe se é efetiva. A Secretaria Municipal de Trânsito iniciou essa semana as obras de implantação do corredor exclusivo para ônibus na Avenida 85 em Goiânia. A medida estabelece que os veículos só poderão trafegar na terceira faixa para acessar o comércio, garagens ou realizar a conversão na primeira rua à direita, e a mudança é semelhante à que já ocorre na Avenida T63 e na Rua 10, no setor universitário. O corredor terá início na Rua Uru, no setor Parque Amazônia, passando pelas avenidas Feira de Santana, S1 e 85 até chegar à Praça Cívica, no setor central. E agora nós temos novamente a participação da repórter Cristiane Rodrigues, direto da redação. Olá, Cristiane. Olá, Segismar, eu volto para falar sobre crédito imobiliário. A Caixa Econômica Federal estima que o crédito para financiamento de imóveis cresça entre 10% a 20% este ano. No ano passado foram feitos mais de 1.900.000 contratos. Já enquanto em 2012 foram 1.200.000. Nos últimos anos foram mais de 300 bilhões em crédito para a aquisição da casa própria. E o governador Marconi Perillo inaugurou e entregou hoje em Anápolis a reforma e ampliação do Colégio Estadual Herta Leiser, que se transformou em uma unidade padrão século XXI. Marconi destacou que até o final de seu governo vai entregar quase 100 escolas padrão 121. A obra custou 3 milhões de reais aos cofres públicos. Muito bem, obrigado pelas informações, Cristiane. São várias as alterações previstas na reforma do secretariado da Prefeitura de Goiânia. Paulo Garcia deve anunciar Patrícia Veras, atual titular da SMT, para titular da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. Além de substituir os candidatos, o prefeito deve mexer nas pastas que não tiveram um bom desempenho. Para falar do ponto de vista da ciência política, eu converso agora com Jones Matos, que é sociólogo e analista político. Boa noite, Jones. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite mais uma vez. Um prazer estar aqui na Fonte TV, conversando com os telespectadores a respeito dos problemas da cidade, do estado e do nosso país também. Para você que é especialista,
na sua avaliação, o que essa reforma ela acrescenta para a sociedade? Olha, eu vejo o Paulo com muita dificuldade, né? Tentando dar uma chacoalhada na gestão, até agora com muita dificuldade, em várias áreas, né? Sobretudo esta Secretaria aí de Superintendência de Trânsito, a AMT, colocou uma pessoa que não é daqui, inclusive, novamente vai cometer o mesmo erro de colocar ela na CMTC. Ela não conhece a realidade de Goiânia, não tem o perfil, pode até ser preparada, mas nem não vive o cotidiano da cidade. Já está com dificuldade na AMT e vai para a CMTC, que é o gargalo da gestão do Paulo Garcia. Essa semana foram protestos, questionamentos a respeito dessa situação, da qualidade do sistema de transporte em Goiânia. Então é um erro, eu acho que o prefeito vai ter muita dificuldade nessa questão da reforma, que é uma reforma administrativa, como você muito bem colocou, não é uma reforma do secretariado, não é uma reforma administrativa, porque ele não está mudando a estrutura da administração, mas sim algumas figuras que vão ser candidatos, pessoas que estão na composição, na gestão. Ele tenta articular com a Câmara, está com muita dificuldade. O ano passado foi derrotado na questão do IPTU, né? Tem muitas dificuldades em várias áreas da sua gestão, na questão da infraestrutura. Goiânia padece de obras viárias e o governo até agora não conseguiu andar e resolver alguns gargalos, sobretudo na área de infraestrutura da cidade. Agora, Jones, o senhor acredita, mediante os protestos que aconteceram no ano passado, mediante essa questão do benefício concedido, que agora eu não estou me recordando o nome, que a prefeitura perdeu, pelo menos em primeira instância na justiça, em que o trabalhador, a pessoa, o usuário em geral, poderia utilizar uma viagem por 2 horas e meia, o senhor acredita que a CMTC é um desafio maior para a antiga secretária da SMT? Claro que é. Esse sistema de transporte de Goiânia não existe, isso está equivocado, é um colapso, é preciso mudar toda a estrutura, essas linhas de ônibus, a maneira, a forma, esses terminais, é preciso dar uma reestruturada, é preciso dar uma readequada. Nós vivemos um momento de muita dificuldade, não tem um gestor ainda que teve condição política, nem o Íris conseguiu, como disse que ia resolver em 6 meses, não conseguiu resolver o problema do transporte de Goiânia. O Paulo também não está conseguindo, tem muita dificuldade, as empresas, os donos das empresas que mandam mesmo, o CETRANSP que dirige a CMTC, que fala o que deve ser feito aqui em Goiânia, e eles que tocam do jeito que eles querem. Então, o governo vai ter muitas dificuldades. Eu não vejo um cenário favorável e a população de Goiânia, telespectador, vai continuar reclamando da qualidade, do preço da passagem, que agora vai ser rediscutido novamente em abril. Eu quero ver como é que vai ficar essa discussão dessas planilhas, porque a qualidade do sistema, nós sabemos que não funciona, não está adequado, a população continua com muita dificuldade, porque o sistema não funciona, né? Esse benefício aí em que o sujeito tinha... Programa Ganha Tempo, eu tive uma leve amnésia. Né, que você, exatamente, ganha tempo porque você conseguia essa forma, esse mecanismo. É preciso criar outra forma de ajudar e de contribuir para que o trabalhador diminua as despesas com transporte no seu dia a dia, para que ele possa ter melhor qualidade de vida, né? Esse que é o objetivo do sistema, né? Agora, Jones, nós entramos em 2014 como um ano eleitoral, muita expectativa aí com relação às candidaturas. O senhor acredita que essas mudanças no secretariado tendem a aumentar e que tem um tom de política no meio para que alguns secretários se candidatem? Não, na verdade, essa mexida que o Paulo tenta fazer é tentar recompor a sua base na Câmara, é tentar apaziguar os ânimos, é tentar recompor a discussão política da sua base que sustenta o seu governo, com o PMDB, com as outras forças políticas. Tudo isso tem a ver com o processo eleitoral que se avizinha, né? Eu não acho que o Paulo esteja preocupado, inclusive já retirou a candidatura dele, né? Não é candidato a... Mas o PT e o PMDB para lançar... Tudo bem. Federal, estadual, Goiânia é a vitrine, tudo que acontece na capital acaba refletindo no estado. Realmente, o Paulo tem que ter essa preocupação. Agora, eu vejo que o Paulo, neste momento, deveria se preocupar mais com a cidade de Goiânia, que está abandonada em vários setores, em várias áreas que precisam ser realmente analisadas. Eu acho que o Paulo está muito mais focado nessa questão do que no processo eleitoral. Eu penso desta forma. Na opinião do senhor, a cidade de Goiânia, a administração atual, tem muitas secretarias, Jones? É muita coisa, porque as secretarias são a superposição,
de certa forma, algumas secretarias fazem a mesma coisa que a outra, não há preciso ter uma reforma, uma coisa que consiga o cidadão ter acesso aos serviços da prefeitura com muito mais agilidade, né? Na área da saúde, na área do atendimento, na questão, se você for lá tirar um habite, você demora 6 meses, 1 ano para fazer um habite numa prefeitura. Quer dizer, é muita burocracia dentro de uma estrutura administrativa da prefeitura de Goiânia. Então é preciso dar uma adequação e é preciso fazer mudanças. Aí sim é reforma administrativa, você mudar a estrutura e o mecanismo para que o cidadão possa ter serviços mais rápido, lá na ponta, né? No término do processo. Então, acho que a Prefeitura de Goiânia tem uma estrutura ainda que precisa ser mais enxuta e que possa ser mais ágil, né? Ter mais agilidade para atender o cidadão que paga os seus impostos, né? Que paga os seus tributos. Para finalizar, o senhor acredita que novas alterações vão ser realizadas em 2014 ainda? Até abril é possível que haja mudança para quem vai disputar uma eleição, deputado estadual ou qualquer mandato eletivo na eleição que vai ter este ano. Mas eu acredito que deva ficar por aí, até porque é esse o cenário que vai caminhar daqui para frente. O resto aí é discussão interna para ver como que vai ser feitas as alianças, né, as coligações. Mas do ponto de vista da gestão, eu penso que as mudanças no primeiro escalão devem ficar como está, e aí cada secretário, o próprio prefeito pode alterar alguma coisa dentro da estrutura, na medida em que ele achar que não deve estar acontecendo, não deve estar sendo satisfatório. E são muitas as áreas que a Prefeitura de Goiânia está tendo dificuldades. Esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, Johnny Matos, ele que é sociólogo e também analista político. Johnny, muito obrigado pelas informações e até a próxima. Até a próxima, gente. Eu queria agradecer, uma boa noite a todos, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Em 2013, as tentativas de fraude bateram um novo recorde. Foram registradas mais de 2.200.000 tentativas de fraude, de acordo com a Serasa Experian, empresa especializada em análise da informação. O número é 3% maior que em 2012. Os golpes mais comuns estão associados à emissão de cartão de crédito falso, financiamento de eletrônicos e compra de celulares. O setor mais visado pelos falsários foi o da telefonia, seguido pelo serviço bancário. Fica para você essa dica e o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.